Em São Paulo, Ricardo Monteiro, empresário milionário do setor imobiliário, vive uma vida de aparente sucesso até que sua esposa morre no parto de sua filha Sofia. Desesperado para dar o melhor cuidado possível à criança, ele contrata as babás mais qualificadas e caras do mundo, especialistas em pedagogia Montessori, enfermeiras pediátricas europeias, cuidadoras com diplomas internacionais. Mas Sofia, uma bebê inquieta e chorona, rejeita todas elas. A única pessoa nos braços de quem a menina encontra paz é Dona Maria, a faxineira humilde de 55 anos que trabalha na mansão há décadas. O que começa como uma situação embaraçosa para o orgulhoso empresário se transforma em uma jornada de descoberta sobre o verdadeiro significado da família, do amor e da simplicidade. Através dos olhos de Ricardo, acompanhamos sua resistência inicial, o preconceito de classe que precisa superar, e como uma mulher simples do interior de Minas Gerais ensina ao homem mais rico de sua região as lições mais valiosas sobre paternidade e humanidade. Ricardo Monteiro segurava Sofia contra o peito pela 5ª vez naquela madrugada, caminhando de um lado para o outro no quarto da bebê, enquanto o choro agudo da menina ecoava pela mansão em Alphaville. Suas mãos tremiam, não de cansaço, mas de uma mistura tóxica de desespero e raiva que crescia dentro dele a cada grito da filha. "Por favor, Sofia, por favor, pare de chorar", murmurou ele, sua voz rouca após 3 noites praticamente sem dormir. O relógio digital da cômoda marcava 4h17 da manhã e Ricardo sabia que em poucas horas teria uma reunião crucial com investidores japoneses. Mas como poderia se concentrar em negócios quando sua filha de 2 meses parecia rejeitá-lo completamente? A culpa o corroía como ácido. Desde que Isabela morrera 3 dias após o parto, uma embolia pulmonar que nenhum dos médicos caríssimos conseguiu prever, Ricardo se sentia como um náufrago em mar aberto. Ele, que comandava uma empresa com mais de 2.000 funcionários, que fechava contratos de dezenas de milhões sem pestanejar, não conseguia fazer uma bebê parar de chorar. "Senhor Ricardo", a voz suave de Gisele, a babá francesa que custava 15 mil reais por mês, surgiu na porta. Seus olhos azuis demonstravam uma paciência profissional, mas Ricardo percebeu o cansaço escondido ali. "Posso tentar novamente?" Ricardo hesitou antes de entregar Sofia à mulher. Gisele tinha referências impecáveis. Havia cuidado dos filhos de um príncipe saudita e de 2 estrelas de Hollywood. Seu currículo incluía especializações em desenvolvimento infantil precoce e técnicas de sono para recém-nascidos. Se alguém poderia ajudar, seria ela. Mas assim que Sofia saiu de seus braços, os gritos se intensificaram. Gisele tentou todas as posições que aprendera em seus cursos na França. O embalo lateral, a posição canguru, o método do shush, combinado com movimentos circulares. Nada funcionou. "É muito estranha essa resistência", murmurou Gisele, franzindo a testa enquanto Sofia gritava como se estivesse sendo torturada. "Nunca vi um bebê tão seletivo." Ricardo pegou a filha de volta e, milagrosamente, os gritos diminuíram para um choro baixinho. Não parava completamente, mas era como se ela reconhecesse algo nele que a acalmava parcialmente. "Talvez seja porque sou o pai", disse ele, mais para si mesmo que para Gisele. Mas no fundo sabia que havia algo mais. Sofia não dormia nos seus braços, apenas chorava menos. O primeiro sinal do que estava por vir chegou na manhã seguinte. Ricardo desceu para o primeiro andar da mansão carregando Sofia, que havia finalmente cochilado por 40 minutos em seu colo. O cheiro de café e pão francês vinha da cozinha, onde Dona Maria, a faxineira, preparava o desjejum como fazia há 15 anos. "Bom dia, seu Ricardo", disse ela, secando as mãos no avental bordado que sempre usava. Maria tinha 55 anos, cabelos grisalhos presos em um coque simples, e um sorriso que sempre fazia Ricardo lembrar da sua própria mãe, morta há 10 anos. "Bom dia, Dona Maria", respondeu ele, notando como Sofia havia parado de se mexer quando ouviu a voz da mulher. Ela mal dormiu de novo. Maria se aproximou e seus olhos castanhos se encheram de uma ternura genuína ao ver a bebê. "Posso dar uma olhadinha nela?" Ricardo hesitou. Maria era funcionária da casa há mais de uma década, sempre fora confiável e carinhosa. Mas ela era a faxineira. Não tinha formação em cuidados infantis, não falava 3 idiomas como Gisele, não tinha diplomas pendurados na parede. "Eu não sei se... só uma olhadinha",
insistiu Maria, estendendo os braços com um movimento natural que parecia vir de muito tempo de prática. Tenho 7 netos, seu Ricardo. Às vezes a criança só precisa sentir um carinho diferente. Contra sua melhor razão, Ricardo entregou Sofia à faxineira. O que aconteceu a seguir o deixou completamente sem palavras. Sofia parou de chorar instantaneamente. Não foi uma diminuição gradual. Foi como se alguém tivesse desligado um interruptor. A bebê se acomodou nos braços de Maria, como se finalmente tivesse encontrado seu lugar no mundo. Seus pequenos punhos relaxando, sua respiração se tornando profunda e tranquila. Como você fez isso? Ricardo perguntou, sua voz carregada de uma mistura de alívio e algo que poderia ser interpretado como ciúme. Maria sorriu, balançando Sofia suavemente. Não fiz nada demais, só a peguei no colo. Mas Ricardo sabia que havia mais. Ele observou como Maria segurava a bebê, não com a técnica perfeita de Gisele, mas com algo indefinível, quase mágico. Era como se ela soubesse exatamente onde colocar as mãos, como inclinar o corpo, qual ritmo usar no movimento. A mãezinha dela era assim quando pequena? Perguntou Maria, sua voz baixa para não perturbar Sofia. Isabela? Eu... não sei. Não a conheci, bebê. Ricardo percebeu como pouco sabia sobre a infância da esposa. Eles se conheceram na universidade, ambos já adultos, focados em suas carreiras. Bebê sente tudo que a gente está sentindo, disse Maria, continuando o balanço suave. Se a gente está nervoso, eles ficam nervosos. Se a gente está com medo, eles sentem o medo. As palavras atingiram Ricardo como um soco no estômago. Ele estava nervoso, sim. Estava aterrorizado. Desde a morte de Isabela, cada momento com Sofia era marcado pelo pânico de não saber o que fazer, de falhar como pai, de não conseguir substituir o amor de mãe que a menina nunca conheceria. Ela está sentindo sua dor, seu Ricardo, continuou Maria, seus olhos encontrando os dele, e não sabe o que fazer com isso. Por 10 minutos, Ricardo ficou ali parado, observando sua filha dormir profundamente nos braços da faxineira. Era a primeira vez em 2 meses que ele via Sofia verdadeiramente em paz. O som de passos na escada anunciou a chegada de Gisele, pronta para assumir seus deveres matinais. Quando ela viu Maria segurando a bebê adormecida, seu rosto se contraiu em uma expressão de desaprovação profissional. Monsieur Ricardo, eu preciso alertá-lo sobre os riscos de permitir que pessoal não qualificado manuseie a bebê, disse ela em seu francês carregado. Sofia precisa de cuidados especializados, não de quê? A voz de Ricardo saiu mais áspera do que ele pretendia. Gisele hesitou, percebendo que havia pisado em território delicado. Bem, Madame Maria é muito gentil, mas ela não tem treinamento adequado para... Ela conseguiu fazer minha filha parar de chorar em 10 segundos. Cortou Ricardo. Você está aqui há 1 semana e Sofia não teve uma noite de sono decente. O silêncio que se seguiu foi pesado. Maria continuou balançando Sofia, fingindo não ouvir a discussão, mas Ricardo percebeu o desconforto em seus ombros tensos. Talvez eu devesse entregar a pequena para a senhora Gisele agora, murmurou Maria, se movendo para transferir a bebê. Não. A palavra saiu de Ricardo antes que ele pudesse pensar. Deixe ela dormir mais um pouco. Gisele abriu a boca para protestar, mas algo na expressão de Ricardo a fez reconsiderar. Ela se retirou da cozinha com passos rígidos e Ricardo sabia que teria uma conversa difícil com ela mais tarde. Mas naquele momento, tudo o que importava era o som da respiração tranquila de sua filha e a sensação estranha de que, pela primeira vez desde a morte de Isabela, talvez houvesse esperança. Dona Maria, disse ele finalmente, quantos filhos a senhora teve? 3, seu Ricardo. 2 meninos e 1 menina, todos já crescidos e com família. E netos? 7 que nem eu falei, de 6 meses a 15 anos. Ela sorriu, um sorriso que carregava décadas de experiência. Criança é tudo igual, não importa se nasce em mansão ou em barraco. Precisa de amor, de colo, de alguém que entenda que eles chegaram aqui sem saber nada do mundo. Ricardo assentiu lentamente. Durante toda a sua vida, ele resolvera problemas com dinheiro, contratando os melhores profissionais, comprando as melhores soluções. Nunca lhe ocorrera que talvez o que Sofia precisasse não pudesse ser comprado. Seu Ricardo, disse Maria depois de alguns minutos, posso fazer uma sugestão? Claro. Que tal se eu ficasse com a pequena algumas horas por dia? Não no lugar da senhora Gisele, mas só para dar uma ajuda. Eu terminava a limpeza da casa de manhã e ficava com ela um tempo.
deixava a moça descansar. A proposta era simples, prática e completamente fora de tudo o que Ricardo havia planejado para a criação de sua filha. Mas quando olhou para Sofia, dormindo tão peacefully nos braços de Maria, soube que não poderia dizer não. Está bem, disse ele, mas isso fica entre nós por enquanto. Maria assentiu, compreendendo perfeitamente as implicações sociais do que estavam acordando. Um empresário milionário não deveria precisar que sua faxineira cuidasse de sua filha. Mas às vezes, Ricardo estava começando a entender o que as pessoas deveriam fazer e o que precisavam fazer eram coisas completamente diferentes. Enquanto subia as escadas para se preparar para mais um dia de trabalho, Ricardo não conseguia parar de pensar na expressão de paz no rosto de Sofia. Pela primeira vez em 2 meses, ele sentia que talvez conseguisse sobreviver a esse pesadelo que se tornara sua vida. Ricardo não conseguiu se concentrar em uma única linha dos contratos que estavam espalhados sobre sua mesa de mogno. Eram documentos que representavam um investimento de 50 milhões de reais em um complexo residencial no Morumbi. Mas sua mente estava a quilômetros dali, na imagem de Sofia dormindo tranquilamente nos braços de Dona Maria. 3 dias haviam se passado desde o acordo silencioso entre eles e os resultados eram inegáveis. Sofia dormia melhor. Chorava menos, e pela primeira vez desde a morte de Isabela, Ricardo conseguira ter 2 noites seguidas com mais de 4 horas de sono. Mas o que deveria ser motivo de alívio se transformara em um turbilhão de conflitos internos que ele não sabia como processar. Senhor Monteiro, a voz de Carla, sua secretária, interrompeu seus pensamentos. O senhor tem a reunião com o grupo japonês em 10 minutos. Ricardo olhou para o relógio e se deu conta de que havia perdido as últimas 2 horas em devaneios. Cancele, disse ele, surpreendendo a si mesmo. Remarque para amanhã. Mas, senhor, eles vieram especialmente do Japão para... Eu disse para cancelar, Carla. Sua voz saiu mais áspera do que pretendia. Invente uma desculpa. Diga que tive uma emergência familiar, o que não estava longe da verdade. Ricardo dirigiu até Alphaville em silêncio, o trânsito pesado da Marginal Pinheiros lhe dando tempo demais para pensar. Quando chegou em casa, antes mesmo de estacionar completamente, pode ouvir o som que se tornara música para seus ouvidos nos últimos dias. Silêncio absoluto. Subiu as escadas em passos silenciosos e parou na porta do quarto de Sofia. Lá estava Maria, sentada na poltrona de amamentação que custara 8 mil reais, com sua filha aninhada em seus braços, como se pertencessem um ao outro desde sempre. Como ela está? Perguntou ele baixinho. Dormindo que nem um anjinho, respondeu Maria sorrindo. Mamou direitinho, fez o arroto e apagou. Faz 2 horas que tá assim. 2 horas. Gisele nunca conseguira fazer Sofia dormir por mais de 20 minutos seguidos durante o dia. Onde está Gisele? Perguntou Ricardo, notando a ausência da babá francesa. O sorriso de Maria vacilou ligeiramente. Ela saiu para fazer umas compras. Disse que precisava de, como ela falou mesmo, assim, de produtos especializados para o desenvolvimento sensorial da criança. Ricardo conhecia Maria há 15 anos e sabia quando ela estava sendo diplomática. O que ela realmente disse? Maria hesitou, ajeitando Sofia em seus braços. Bem, ela não gostou muito de me ver cuidando da pequena quando chegou de manhã. Disse algumas coisas sobre métodos adequados e tal. Que tipo de coisas? Seu Ricardo não precisa se preocupar com isso. Eu entendo a posição dela. Maria, me conte o que ela disse. Havia uma firmeza na voz de Ricardo que Maria reconhecia dos tempos em que ele dava broncas nos jardineiros ou técnicos de manutenção. Maria suspirou. Ela disse que eu não tinha formação adequada, que podia ensinar hábitos inadequados para Sofia e que... Ela parou claramente desconfortável. E que criança rica não devia se acostumar com o jeito de gente simples, senão ia dar trabalho depois. As palavras atingiram Ricardo como uma bofetada. Não porque fossem completamente absurdas. Na verdade, era exatamente o tipo de coisa que ele próprio pensaria alguns meses atrás. O que o incomodava era perceber como soavam cruéis e vazias quando ditas sobre Maria, uma mulher que conhecia há tanto tempo e que estava salvando sua sanidade mental. E o que você respondeu? Nada, seu Ricardo. Não é meu lugar responder. Eu só continuei fazendo meu trabalho. Ricardo observou Maria balançar suavemente Sofia
seus movimentos naturais e cheios de amor genuíno. Como ele havia sido tão cego para não perceber antes o tesouro que tinha em casa. O som da porta da frente se abrindo anunciou o retorno de Gisele. Ricardo ouviu seus saltos ecoando no mármore do hall de entrada, seguidos pelo barulho de várias sacolas sendo colocadas no chão. "Monsieur Ricardo, vous êtes là?" gritou ela do andar de baixo. "Estou aqui em cima", respondeu ele sem se mover do quarto de Sofia. Gisele subiu as escadas com passos apressados, carregando uma sacola da FNAC e outra de uma loja especializada em artigos para bebês. "Ah, que bom que você chegou! Trouxe alguns itens essenciais que faltavam para o desenvolvimento adequado da Sofia." Ela parou na porta do quarto e seu sorriso profissional vacilou ao ver Maria ainda segurando a bebê. "Madame Maria, je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui. Eu posso assumir agora. Sofia está dormindo", disse Ricardo calmamente. "Acho melhor não perturbá-la." Gisele franziu a testa. "Monsieur, com todo respeito, é importante manter uma rotina estruturada. A bebê precisa aprender a dormir no berço, não no colo. Senão vai criar dependência." "Dependência de quê? De carinho?" As palavras saíram de Ricardo com uma irritação que ele não conseguiu disfarçar. De métodos não ortodoxos." Gisele olhou para Maria com uma expressão que misturava polidez forçada com desaprovação clara. "Madame Maria é muito gentil, mas cuidar de bebês é uma ciência. Há técnicas específicas, protocolos testados, e mesmo assim Sofia não para de chorar com você", cortou Ricardo. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Gisele abriu e fechou a boca algumas vezes, claramente procurando uma resposta que preservasse sua dignidade profissional. "Talvez seja melhor eu colocar a pequena no berço e ir terminar meu trabalho", murmurou Maria se levantando cuidadosamente. "Não." Ricardo se surpreendeu com a firmeza de sua própria voz. "Deixe ela onde está. Está funcionando." Gisele o encarou com uma expressão que ele nunca vira antes, uma mistura de choque e algo que poderia ser interpretado como desrespeito. "Monsieur Ricardo, eu preciso ser muito clara sobre uma coisa." Ela se endireitou assumindo uma postura mais formal. "Minha reputação foi construída ao longo de 15 anos, cuidando de crianças da alta sociedade. Nunca tive problemas como os que estou enfrentando aqui, e francamente acredito que seja devido à interferência externa." Interferência externa. A presença de pessoas não qualificadas confunde a bebê. Ela não sabe em quem confiar, não desenvolve vínculos adequados com a cuidadora principal. Gisele gesticulou na direção de Maria, sem olhá-la diretamente. É como ter dois métodos pedagógicos conflitantes na mesma casa. Ricardo sentiu algo fervendo dentro do peito. "Você está dizendo que Maria está atrapalhando? Não quero soar desrespeitosa, mas sim. Bebês precisam de consistência, de uma figura de autoridade clara. Quando outras pessoas interferem, especialmente com métodos, digamos, mais primitivos." "Primitivos?" A voz de Ricardo subiu de tom, fazendo Sofia se mexer ligeiramente nos braços de Maria. Maria sussurrou algo no ouvido da bebê, que se acalmou imediatamente. E Ricardo percebeu mais uma vez a diferença entre o instinto natural de Maria e a técnica estudada de Gisele. "Gisele", disse ele, forçando a voz a voltar ao tom normal. "Você foi contratada para cuidar da minha filha, não para dar opinião sobre outros funcionários da casa. Mas, monsieur, sem mas. Ou você aceita que Maria vai continuar ajudando, ou podemos encerrar nosso contrato hoje mesmo." As palavras saíram de Ricardo antes que ele pudesse pensar nas consequências. Demitir Gisele significaria admitir publicamente que havia falhado em sua primeira grande decisão como pai viúvo. Significaria explicar para amigos e familiares por que dispensara uma babá de referência internacional. Mas ao ver a expressão magoada no rosto de Maria, que claramente ouvia cada palavra mesmo fingindo se concentrar em Sofia, Ricardo soube que não poderia voltar atrás. Gisele ficou em silêncio por longos segundos, claramente calculando suas opções. "Très bien", disse ela finalmente, "mas gostaria que ficasse registrado que não posso garantir os mesmos resultados trabalhando em equipe." "Registrado", respondeu Ricardo secamente. Gisele se retirou do quarto com a dignidade ferida de quem não estava acostumada a ter sua autoridade questionada. Ricardo ouviu seus passos ecoando pelo corredor, seguidos pelo som de sua porta sendo fechada com mais força que o necessário. "Seu Ricardo", disse Maria baixinho, "eu não quero causar problema,
Se for melhor eu só fazer a limpeza e deixar... Maria, olhe para minha filha. Maria baixou os olhos para Sofia, que dormia com uma expressão de paz absoluta. Ela está feliz, continuou Ricardo. Pela primeira vez desde que nasceu, ela está realmente feliz. Como eu posso abrir mão disso? Mas a moça tem razão numa coisa, disse Maria, sua voz carregada de uma sabedoria que Ricardo estava aprendendo a valorizar. Sofia precisa de consistência. E eu, bem, eu não posso estar aqui o tempo todo. Tenho minha casa, minha família. A realidade das palavras de Maria atingiu Ricardo como uma pedra fria no estômago. Ela tinha razão, claro. Era funcionária da casa, não babá. Tinha sua própria vida, suas próprias responsabilidades. Quantos dias por semana você trabalha aqui? Perguntou ele. 3 vezes por semana, seu Ricardo. Segunda, quarta e sexta. 3 dias por semana. E nos outros 4, Sofia ficava apenas com Gisele, chorando, inquieta, rejeitando todos os métodos científicos e técnicas avançadas. E se eu aumentasse para todos os dias? A proposta saiu de Ricardo antes que ele pudesse avaliar completamente o que estava sugerindo. Maria o olhou com surpresa. Seu Ricardo? Todos os dias das 8 da manhã às 5 da tarde. Você cuidaria de Sofia e Gisele poderia... Bem, poderia cuidar dos aspectos mais técnicos. A alimentação programada, os exercícios de desenvolvimento, essas coisas. Mas eu não sei nada dessas coisas técnicas. Não precisa saber. Você sabe algo muito mais importante. Ricardo se aproximou e tocou suavemente a cabeça de Sofia. Você sabe como fazer ela se sentir amada. Maria ficou em silêncio por um tempo, claramente processando a proposta. E quanto ao salário? Ricardo nem havia pensado nisso. O que você acha justo? Seu Ricardo, eu não posso cobrar como babá. Não tenho formação para isso. Maria, você está salvando a vida da minha filha e a minha sanidade. Não me fale de formação. Eles ficaram ali em silêncio, olhando Sofia dormir, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Ricardo sabia que estava tomando uma decisão que mudaria completamente a dinâmica de sua casa. Sabia que teria que lidar com comentários de amigos, olhares estranhos de conhecidos, questionamentos sobre suas escolhas. Mas pela primeira vez desde a morte de Isabela, ele se sentia como se estivesse fazendo algo certo. Está bem, disse Maria finalmente, mas com uma condição. Qual? Você me deixa ensinar algumas coisas para a senhora Gisele também. Sobre Sofia, sobre o que ela gosta. Não adianta ficar brigando. Criança sente quando os adultos não estão em harmonia. Ricardo sorriu pela primeira vez em semanas. Você acha que ela vai aceitar aprender com você? Todo mundo pode aprender alguma coisa com todo mundo, seu Ricardo. Até milionário pode aprender com faxineira. As palavras de Maria ecoaram na mente de Ricardo enquanto ele descia para jantar sozinho mais uma vez. Talvez ela estivesse certa. Talvez ele estivesse finalmente aprendendo algo que todo o dinheiro do mundo não podia ensinar. 2 semanas depois do novo acordo, Ricardo chegou em casa mais cedo do que o usual e encontrou uma cena que o fez parar na porta da sala. Gisele estava sentada no chão, sobre um tapete colorido, observando atentamente enquanto Maria mostrava diferentes formas de embalar Sofia. Viu como ela relaxa quando você faz assim? Maria demonstrava um movimento suave, circular, com o corpo ligeiramente inclinado. Não é só o balanço, é o ritmo. Cada bebê tem seu ritmo. Gisele, que sempre mantinha uma postura impecável, estava com as pernas cruzadas no chão, anotando algo em um pequeno caderno. E essa posição específica do braço, ela tem alguma base técnica? Não sei nada de técnica, riu Maria. Só sei que funciona. Minha mãe me ensinou assim quando meu primeiro filho nasceu, e ela aprendeu com a mãe dela. Ricardo ficou observando a cena por alguns minutos, fascinado pela transformação que havia acontecido. A resistência inicial de Gisele havia dado lugar a uma curiosidade genuína, como se ela finalmente tivesse percebido que havia algo valioso a aprender ali. Como vocês estão se entendendo? Perguntou ele entrando na sala. Monsieur Ricardo. Gisele se levantou rapidamente, voltando à sua postura profissional. Madame Maria estava me mostrando algumas técnicas interessantes. Técnicas? Ricardo olhou para Maria com um sorriso divertido. A moça aqui é muito esperta, disse Maria, continuando o balanço com Sofia. Ela sabe um monte de coisa que eu nunca ouvi falar. Sobre desenvolvimento do cérebro, sobre estímulos, coisas muito importantes. E Maria sabe coisas que não se aprendem em escola.
acrescentou Gisele, surpreendendo Ricardo com sua humildade. Como interpretar os diferentes tipos de choro, como acalmar sem medicação, como... Ela parou de falar quando Sofia começou a se mexer, sinalizando que estava acordando. Automaticamente, tanto Maria quanto Gisele se moveram para pegar a bebê, mas foi Maria quem chegou primeiro. "Oi, meu amor", murmurou Maria, levantando Sofia com cuidado. "Dormiu bem?" Sofia abriu os olhos grandes e escuros, tão parecidos com os de Isabela, que Ricardo sentia uma pontada no peito sempre que os via. E imediatamente relaxou ao ver o rosto familiar de Maria. "Incroyable", murmurou Gisele. "Ela reconhece você instantaneamente." "Claro que reconhece", disse Maria, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. "Criança não é boba. Ela sabe quem cuida dela com amor de verdade." As palavras de Maria tocaram em algo profundo dentro de Ricardo. Ele havia passado as últimas semanas tentando entender por que Sofia respondia tão bem aos cuidados da faxineira, procurando explicações técnicas, científicas, mas talvez a resposta fosse mais simples do que imaginava. "Maria", disse ele, "posso fazer uma pergunta pessoal?" "Claro, seu Ricardo. Por que você nunca teve medo de pegar Sofia? Desde o primeiro dia você parecia saber exatamente o que fazer." Maria pensou por um momento, embalando Sofia automaticamente. "Medo? Por que eu teria medo? Ela é... Bem, ela é minha filha. Vale muito dinheiro, tem o melhor de tudo. Qualquer coisa que acontecesse..." "Seu Ricardo", Maria o interrompeu com um sorriso gentil. "Bebê é bebê. Não importa se nasce em berço de ouro ou em cama de hospital público, todos chegam aqui do mesmo jeito, pequenininhos, precisando de colo, de comida, de amor." Gisele observava a conversa com uma expressão pensativa. "Vou sabes", disse ela lentamente. "Em todos os cursos que fiz, todas as especializações, nunca ninguém falou sobre isso, sobre não ter medo." "Como assim?" perguntou Ricardo. "Bem, eu sempre tratei cada bebê como um projeto, um desafio técnico a ser resolvido. Horários rígidos, métodos específicos, resultados mensuráveis." Ela olhou para Sofia nos braços de Maria. "Mas talvez eu estivesse com medo também. Medo de falhar, de não corresponder às expectativas." Ricardo entendeu perfeitamente o que ela queria dizer. Ele próprio vivia com esse medo constante, de não ser um bom pai, de não conseguir substituir o amor materno que Sofia nunca conheceria, de fracassar na primeira responsabilidade real de sua vida, que não podia ser resolvida com dinheiro. "E como você faz para não ter medo?" perguntou ele para Maria. "Quem disse que eu não tenho medo?" riu Maria. "Claro que tenho. Toda vez que pego a Sofia, penso, e se eu fizer alguma coisa errada? Mas aí eu lembro que o medo não ajuda em nada. Criança sente quando a gente está com medo, e aí fica com medo também. Então, como você faz?" "Eu lembro que já cuidei de muita criança na vida. Meus 3 filhos, 7 netos, mais uns quantos sobrinhos." Maria beijou a testa de Sofia. "E lembro que todo mundo que cuidou de criança um dia foi inexperiente. Sua mãe, seu Ricardo, quando você nasceu, ela não sabia nada também. Mas você está aqui, crescido e forte." A menção de sua mãe fez Ricardo engolir seco. Ele havia crescido em uma família de classe média em Moema, muito longe da riqueza que conquistara depois. Sua mãe, Dona Carmen, era professora primária e criara ele e o irmão praticamente sozinha após a morte precoce do pai. "Minha mãe era muito parecida com você", disse ele, quase sussurrando. "Sempre sabia o que fazer, sempre tinha paciência." "Toda mãe é assim quando precisa ser", respondeu Maria. "E todo pai também. Só precisa parar de pensar tanto e começar a sentir mais." Gisele havia ficado quieta durante toda a conversa, mas agora se aproximou timidamente. "Madame Maria, posso tentar pegar Sofia?" "Claro, querida." Maria passou Sofia para Gisele, mas desta vez foi diferente. Em vez da postura rígida e técnica de antes, Gisele segurava a bebê com mais naturalidade, seguindo os movimentos que havia observado Maria fazer. Sofia não chorou. Não relaxou completamente como nos braços de Maria, mas também não rejeitou Gisele como costumava fazer. "C'est incroyable", murmurou Gisele, seus olhos se enchendo de lágrimas. Ela está aceitando." "Claro que tá", disse Maria com orgulho. "Você parou de ter medo dela e ela parou de ter medo de você." Ricardo observava a cena com uma mistura de emoções que não conseguia nomear. Alívio, certamente. Gratidão por Maria. Mas havia algo mais.
uma espécie de inveja do que essas duas mulheres conseguiam fazer com tanta naturalidade. E eu? Perguntou ele de repente. Sofia ainda chora comigo às vezes. Não tanto quanto antes, mas ainda chora. Maria e Gisele trocaram um olhar cúmplice. Seu Ricardo, disse Maria cuidadosamente. Posso falar uma coisa que talvez você não goste de ouvir? Pode. Você ainda está muito preocupado em ser perfeito, em fazer tudo certinho, em não cometer erro nenhum. Maria se aproximou dele. Mas ser pai não é sobre ser perfeito. É sobre estar presente. Eu estou presente. Seu corpo tá, mas sua cabeça... Maria fez um gesto com a mão. Sua cabeça está sempre pensando no trabalho, nas reuniões, nos problemas. Sofia sente isso. As palavras de Maria atingiram Ricardo como um soco no estômago, porque ele sabia que eram verdadeiras. Mesmo quando estava em casa segurando Sofia, parte de sua mente estava sempre ocupada com planilhas, contratos, decisões empresariais. Como eu faço para mudar isso? Quer aprender? Perguntou Maria, estendendo os braços para pegar Sofia de volta de Gisele. Quero. Então senta aqui no chão e esquece que você é empresário. Ricardo hesitou. Ele não se sentava no chão desde que era criança. Homens de negócios se sentavam em poltronas de couro, em cadeiras ergonômicas, em assentos de primeira classe. Vamos, monsieur, incentivou Gisele, que ainda estava sentada no tapete. É mais confortável do que parece. Sentindo-se ridículo, Ricardo se ajoelhou e depois se sentou no chão, cruzando as pernas como havia visto Gisele fazer. Maria se sentou à sua frente e colocou Sofia em seus braços. Agora fecha os olhos, instruiu Maria. Fechar os olhos? Confia em mim. Ricardo fechou os olhos, sentindo-se ainda mais ridículo. Agora respira fundo e só sente o peso da Sofia nos seus braços. Não pensa em mais nada, só no calor dela, na respiração dela, no cheiro dela. Ricardo tentou seguir as instruções, mas sua mente insistia em vagar para a reunião que teria no dia seguinte, para o relatório financeiro que precisava revisar. Tá pensando no trabalho, disse Maria, e Ricardo abriu os olhos surpreso. Como você sabe? Porque Sofia ficou tensa. Olha, Ricardo olhou para Sofia e viu que ela estava inquieta, se mexendo nos seus braços. Tenta de novo, disse Maria, mas dessa vez, conversa com ela. Sussurra alguma coisa, canta uma música, conta uma história. Eu não sei cantar. Não precisa saber. Ela só quer ouvir sua voz falando com ela, não com mais ninguém. Ricardo fechou os olhos novamente e, sentindo-se tolo, começou a sussurrar para Sofia. Oi, minha filhinha. É o papai aqui. Você está crescendo tão rápido. Gradualmente, ele sentiu Sofia relaxar em seus braços. Sua respiração ficou mais profunda, mais tranquila. Continua, encorajou Maria baixinho. Sua mamãe estaria tão orgulhosa de você, continuou Ricardo, sua voz embargada. Ela queria tanto te conhecer. Ela ia te amar tanto. Para sua surpresa, Sofia não se agitou com a emoção em sua voz. Pelo contrário, ela pareceu se acomodar ainda mais, como se finalmente estivesse ouvindo o que precisava ouvir. Pronto, disse Maria suavemente. Agora você está sendo pai de verdade. Ricardo abriu os olhos e viu Sofia dormindo peacefully em seus braços. Pela primeira vez ela havia dormido com ele sem chorar antes. Como vocês sabiam que isso ia funcionar? Perguntou ele, olhando para Maria e Gisele. Por quê? Disse Gisele. Nós finalmente entendemos que cuidar de bebê não é sobre técnica, é sobre conexão. E conexão, acrescentou Maria, a gente só faz quando para de fingir que é outra pessoa. Ricardo ficou ali sentado no chão por mais 20 minutos, apenas segurando sua filha e sentindo pela primeira vez desde que ela nascera que talvez ele realmente conseguisse ser o pai que ela precisava. Um mês após a transformação na dinâmica da casa, Ricardo chegou do trabalho e encontrou Maria sentada na varanda, embalando Sofia enquanto observava o pôr do sol. Havia algo diferente em sua postura, uma melancolia que ele nunca havia notado antes. Como foi o dia? Perguntou ele, se sentando na cadeira ao lado. Tranquilo, respondeu Maria, mas sua voz carregava um peso que não combinava com a palavra. Sofia mamou bem, brincou um pouco, dormiu suas horinhas certinhas. Ricardo a observou mais atentamente. Nos últimos dias, havia percebido que Maria parecia distante, menos comunicativa. Inicialmente atribuiu isso ao cansaço. Afinal, cuidar de Sofia todos os dias era uma responsabilidade grande.
Mas agora, vendo-a ali na luz dourada da tarde, percebeu que havia algo mais profundo. Maria, está tudo bem? Ela hesitou antes de responder, continuando o balanço suave com Sofia. Seu Ricardo, posso fazer uma pergunta? Claro. O que vai acontecer quando Sofia crescer um pouco mais? Quando ela não precisar mais de tanto colo, tanto cuidado? A pergunta pegou Ricardo desprevenido. Ele havia estado tão focado em resolver os problemas imediatos que não havia pensado muito no futuro. Como assim? Bem, daqui uns meses ela vai começar a engatinhar, a brincar sozinha, a precisar de outras coisas, educação, atividades, preparação para a escola. Maria parou de falar como se tivesse dito mais do que pretendia. Você está preocupada com seu emprego? Não é só isso. Maria finalmente olhou para ele, e Ricardo viu lágrimas em seus olhos. É que eu me apeguei, seu Ricardo. Me apeguei muito à pequena. As palavras de Maria atingiram uma corda sensível em Ricardo. Ele havia notado o vínculo que se formara entre elas, mas talvez não tivesse compreendido completamente a profundidade dessa conexão. Me conte o que está pensando, disse ele suavemente. Maria respirou fundo, como se estivesse se preparando para uma confissão difícil. Eu nunca tive a chance de criar uma menina, seu Ricardo. Meus 3 filhos são homens, e quando os netos nasceram, as noras sempre preferiram cuidar sozinhas ou contratar outras pessoas. Ela parou para limpar uma lágrima que escorreu pelo rosto. Quando Sofia nasceu e a senhora Isabela... Bem, quando as coisas ficaram difíceis, eu vi nela uma oportunidade que eu nunca pensei que teria. A chance de cuidar de uma menina desde pequenininha. Ricardo sentiu o coração apertar. Ele havia estado tão focado em como Maria estava ajudando Sofia, que não havia considerado o quanto Sofia estava preenchendo um vazio na vida de Maria. E agora você está com medo de perdê-la, completou ele. Não é que eu acho que ela é minha, disse Maria rapidamente. Eu sei muito bem que ela é sua filha, que eu sou só funcionária. Mas você a ama como se fosse sua neta. Maria assentiu, não conseguindo mais segurar as lágrimas. E isso não é certo, né? Eu não deveria me apegar assim, não é profissional. Ricardo ficou em silêncio por um momento, processando a revelação de Maria. De repente, tantas coisas faziam sentido. A dedicação incansável, a intuição natural com Sofia, a facilidade com que conseguira acalmá-la desde o primeiro dia. Maria, disse ele finalmente, você tem família aqui em São Paulo? Tenho 2 filhos. Um mora em Osasco, outro em Carapicuíba. O mais novo está desempregado há 6 meses. A mulher dele trabalha numa fábrica. O mais velho tem um restaurantinho pequeno, mal consegue se sustentar. E os netos? Vejo pouco. Fins de semana, às vezes. Maria suspirou. Eles têm a vida deles, né? Eu entendo. Ricardo começou a entender o vazio que Sofia havia preenchido na vida de Maria. Uma mulher que havia dedicado a vida inteira a cuidar de outros, mas que agora, aos 55 anos, se via um pouco esquecida pela própria família. E seu terceiro filho? O rosto de Maria se contraiu em uma expressão de dor profunda. Esse mora longe. Longe como? Maria hesitou longamente antes de responder. Em Minas, na cidade onde eu nasci. A gente não se fala há 3 anos. Por quê? Bobeira minha, disse Maria, tentando minimizar. Briga de família. Essas coisas que a gente deixa crescer até ficar grande demais. Ricardo percebia que havia mais história ali, mas não quis pressionar. Em vez disso, uma ideia começou a se formar em sua mente. Uma ideia que poderia resolver vários problemas ao mesmo tempo. Maria, você gostaria de continuar cuidando de Sofia mesmo quando ela crescer? Os olhos de Maria se iluminaram. Gostaria sim, mas eu sei que não é viável. Menina rica precisa de professora, de governanta educada, E se eu dissesse que você pode aprender essas coisas? Como assim? Gisele me contou que você tem uma facilidade natural para aprender, que absorve informações sobre desenvolvimento infantil como uma esponja. Ricardo se inclinou para a frente. E se eu pagasse um curso para você? Educação infantil, primeiros socorros, talvez até pedagogia? Maria olhou para ele como se ele tivesse falado em uma língua estrangeira. Seu Ricardo, eu mal terminei o 2º grau. Fiz supletivo já adulta. E daí? Você acha que Sofia se importa com diploma? Mas as outras pessoas vão se importar. Seus amigos, sua família. Ricardo pensou nos comentários que já ouvia nos corredores do clube, nas reuniões sociais. Ricardo contratou a faxineira como babá. Que despreparo! Coitada da Sofia. Mas quando olhou para sua filha,
dormindo tranquilamente nos braços de Maria, nada disso pareceu importar. Maria, posso te contar uma coisa que nunca contei para ninguém? Claro, minha empresa, ela não sempre foi grande como é hoje. Comecei vendendo casas populares na periferia. Minha primeira venda foi uma casa de 2 quartos em Cidade Tiradentes para um casal de jovens. Maria ouviu atentamente. O homem era pedreiro, a mulher faxineira. Eles juntaram dinheiro por 5 anos para dar a entrada. Quando assinaram o contrato, choraram na minha frente. Ricardo sorriu com a lembrança. Aquele dia eu entendi que não estava vendendo apenas casas. Estava vendendo sonhos, oportunidades. E por que me conta isso? Porque você me lembra deles. A dedicação, a honestidade, a capacidade de se sacrificar por algo maior. Ricardo olhou para Sofia. E por que eu estava esquecendo que valor real não tem nada a ver com diplomas ou dinheiro? Maria ficou quieta por um longo tempo, claramente processando a proposta. E a senhora Gisele? Ela concordaria em me ensinar? Por que não perguntamos para ela? Como se tivesse sido convocada, Gisele apareceu na varanda. Ela havia abandonado os saltos altos e a postura rígida das primeiras semanas, e agora usava roupas mais confortáveis e práticas. Monsieur Ricardo, je voulais... Ela parou ao perceber a atmosfera séria da conversa. Desculpem, não queria interromper. Na verdade, chegou na hora certa, disse Ricardo. Estávamos falando sobre o futuro de Sofia e sua opinião é importante. Gisele se sentou em outra cadeira intrigada. Estou pensando em formalizar a situação de Maria como cuidadora principal de Sofia, mas com treinamento adequado. Você estaria disposta a ensinar o que sabe? Gisele olhou de Ricardo para Maria, claramente surpresa. Vous voulez dire um treinamento formal? Exatamente. Curso de educação infantil, primeiros socorros, desenvolvimento cognitivo. Tudo o que você acha importante. Monsieur, eu ficaria honrada. Gisele se virou para Maria. Madame Maria me ensinou mais sobre intuição e conexão emocional em 1 mês do que eu aprendi em 15 anos de carreira. Seria um prazer retribuir. Maria olhou de um para o outro ainda incrédula. Vocês estão falando sério? Completamente, disse Ricardo. Mas tem uma condição. Qual? Você precisa resolver essa briga com seu filho. O rosto de Maria se fechou imediatamente. Seu Ricardo, isso não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Ricardo se levantou e começou a andar pela varanda. Sofia vai crescer ouvindo suas histórias, aprendendo seus valores. Se você tem mágoa no coração, ela vai sentir. Criança sente tudo. Não é isso que você sempre diz? Maria ficou em silêncio, claramente desconfortável com o rumo da conversa. Que tipo de briga foi? Perguntou Gisele gentilmente. Maria hesitou antes de responder. Meu filho mais novo, o Júnior, ele se envolveu com drogas quando era adolescente. Eu fiz de tudo para ajudar. Tratamento, internação, conversa, bronca. Ele ficou limpo por alguns anos. Casou, teve 2 filhos. Ela parou respirando fundo. 3 anos atrás ele recaiu. A mulher dele me ligou pedindo dinheiro emprestado. Disse que ele tinha gastado tudo o que tinham. Eu neguei. Maria limpou uma lágrima. Disse que não ia mais ser cúmplice do vício dele. E aí? Ele apareceu aqui em casa bêbado, gritando, dizendo que eu era uma mãe desnaturada, que eu escolhia patrão rico no lugar do próprio filho. Maria soluçou. Falou coisas horríveis. Eu mandei ele embora e disse que não queria mais vê-lo. Ricardo e Gisele ficaram em silêncio, absorvendo a dor na voz de Maria. E desde então, nada. A mulher dele me liga de vez em quando. Diz que ele está melhor, mas... Maria encolheu os ombros. Orgulho é uma coisa terrível, seu Ricardo. Dos 2 lados. Sofia vai ter 18 anos daqui a 18 anos, disse Ricardo suavemente. Você quer que ela cresça ouvindo sobre essa mágoa ou sobre como uma avó corajosa teve a humildade de estender a mão primeiro? Maria olhou para Sofia, que havia acordado e agora observava os adultos com seus olhos grandes e curiosos. Ele mora onde? Perguntou Ricardo. Poços de Caldas. Que tal se fôssemos visitá-lo no próximo fim de semana? Fôssemos? Maria olhou para ele surpresa. Você, eu e Sofia. Uma viagem em família. A palavra família ecoou no ar da varanda como uma confissão. Ricardo percebeu que havia dito sem pensar, mas quando olhou para Maria segurando Sofia, soube que não havia palavra mais adequada. Monsieur, disse Gisele suavemente. Posso sugerir algo? Claro. Que tal eu ficar com Sofia enquanto vocês conversam com o filho de Madame Maria?
Primeira reunião pode ser delicada. Ricardo assentiu. Boa ideia. Maria ficou em silêncio por longos minutos, olhando para o horizonte onde o sol estava se pondo. Quando finalmente falou, sua voz estava firme. Está bem, vamos para Poços de Caldas. A viagem para Poços de Caldas começou tensa. Ricardo dirigia sua BMW pelas curvas da rodovia Fernão Dias, enquanto Maria segurava Sofia no banco de trás, ambos perdidos em seus próprios pensamentos. O silêncio no carro era pesado, quebrado apenas pelos ruídos ocasionais da bebê e pelo som do GPS, indicando direções. Você ligou para avisar que estávamos indo? Perguntou Ricardo depois de 2 horas de estrada. Liguei para a Cleusa, mulher dele, respondeu Maria, sua voz baixa. Disse que íamos estar na cidade e que eu gostaria de conversar. E o que ela disse? Que o Júnior está trabalhando numa oficina mecânica, que está limpo há 1 ano e meio. Maria suspirou. Mas que ainda fica nervoso quando alguém fala meu nome. Ricardo ajustou o retrovisor para ver Maria. Ela estava diferente, mais velha, mais frágil. A proximidade do reencontro com o filho estava claramente cobrando seu preço emocional. Maria, você tem certeza de que quer fazer isso? Não, ela respondeu honestamente. Mas a senhora tem razão. Não posso cuidar da Sofia carregando essa pedra no peito. Eles pararam em um posto de gasolina na entrada da cidade para trocar Sofia e tomar um café. Enquanto Maria estava no banheiro, Ricardo recebeu uma ligação de Gisele. Monsieur, como está indo a viagem? Tensa, admitiu Ricardo. Maria está nervosa, e eu estou começando a me perguntar se não deveria ter vindo sozinho primeiro. Não, você fez certo. Às vezes, presenciar o apoio de outros nos dá coragem para fazer o que precisamos fazer. Quando Maria voltou, seus olhos estavam vermelhos, mas sua postura parecia mais determinada. Cleusa disse que eles moram numa casa pequena no bairro São Benedito. Júnior chega do trabalho às 5 da tarde. Ricardo olhou o relógio. Eram 3h30. Que tal se fôssemos até lá e esperássemos? Assim você tem tempo de se preparar. O bairro São Benedito era simples, com casas pequenas e bem cuidadas, jardins floridos e crianças brincando nas ruas. Ricardo estacionou em frente ao número 487, uma casa amarela com um pequeno jardim na frente, onde uma mulher de cerca de 40 anos regava as plantas. Deve ser a Cleusa, murmurou Maria. A mulher os viu chegando e largou a mangueira, limpando as mãos no avental. Quando Maria saiu do carro carregando Sofia, Cleusa ficou parada por um momento, claramente emocionada. Dona Maria? Sua voz estava embargada. Oi, Cleusa. As 2 mulheres se abraçaram ali no jardim, enquanto Ricardo observava a cena com um nó na garganta. Era evidente que havia muito carinho entre elas, apesar dos anos de separação. Deixa eu ver essa princesa, disse Cleusa, admirando Sofia. Nossa, como ela é linda e quietinha. Esta é Sofia, disse Maria com orgulho. E este é o Ricardo, o pai dela. Ricardo cumprimentou Cleusa, que o observou com curiosidade, mas sem o constrangimento que ele esperava. Júnior está trabalhando? Perguntou Maria. Está, chega daqui a pouco. Cleusa hesitou. Dona Maria, ele não sabe que vocês vêm. Eu achei melhor não contar. Fez certo. Entrem, por favor, vou fazer um café. A casa era pequena, mas aconchegante, com móveis simples e muitas fotos de família. Ricardo notou várias fotos de 2 crianças, um menino de cerca de 10 anos e uma menina mais nova. Meus netos, disse Maria, seguindo seu olhar. Pedro e Ana Luísa. Eles cresceram tanto. Eles perguntam por você, disse Cleusa baixinho. Principalmente a Ana. Ela lembra de quando você vinha aqui e brincava de boneca com ela. Maria fechou os olhos, claramente lutando contra as lágrimas. O som de uma moto na rua fez todos ficarem tensos. Cleusa foi até a janela e confirmou o que todos sabiam. É ele. Ricardo sentiu Maria tremer ao seu lado. Sofia, como se sentisse a tensão no ambiente, começou a se agitar. Vai dar tudo certo, sussurrou ele para Maria. Eu estou aqui. A porta da frente se abriu e eles ouviram passos pesados na entrada. Cleusa, de quem é essa BMW na frente de casa? A voz era grave, cansada. Quando Júnior apareceu na porta da sala, Ricardo viu imediatamente a semelhança com Maria. Os mesmos olhos castanhos, a mesma linha do queixo. Mas havia algo endurecido em seu rosto, uma amargura que contrastava com a doçura natural da mãe. Júnior parou completamente quando viu Maria. Por um momento que pareceu eterno, mãe e filho se encararam em silêncio. Mãe? A palavra saiu quase inaudível. Oi, meu filho.
Ricardo observou Júnior lutar visivelmente com suas emoções. O homem de cerca de 35 anos, ainda vestindo o macacão sujo da oficina, parecia ter voltado a ser uma criança perdida. O que você está fazendo aqui? Vim te ver. Maria se levantou, ainda segurando Sofia. Vim pedir desculpa. Desculpa? A voz de Júnior subiu de tom. Mãe, quem tem que pedir desculpa sou eu. Eu falei coisas terríveis, Você estava doente, interrompeu Maria. Raio, eu abandonei você quando mais precisava de mim. Júnior olhou para Ricardo e Sofia claramente confuso. E eles? Este é Ricardo, meu patrão. E esta é Sofia, a menina que eu cuido. Maria respirou fundo. Eles me trouxeram aqui porque eu descobri que não posso cuidar de uma criança carregando mágoa no coração. Júnior se sentou pesadamente no sofá, colocando as mãos no rosto. Mãe, eu estraguei tudo. Perdi 3 anos da sua vida, 3 anos dos meus filhos conhecerem a avó. Não perdemos, filho. Eles passaram. Mas a partir de agora, se você quiser, a gente pode recuperar o tempo. Ricardo sentiu que deveria dar privacidade para a família, mas quando se moveu para sair, Maria o segurou pelo braço. Fica, disse ela. Você faz parte disso. Júnior olhou para Ricardo com curiosidade. A mãe sempre trabalhou para gente rica, mas nunca vi nenhum patrão vir junto numa reconciliação familiar. É que não sou apenas patrão, disse Ricardo, surpreendendo a si mesmo com a honestidade. Maria salvou minha filha e me ensinou a ser pai. Como assim? Maria contou resumidamente a história dos últimos meses. A morte de Isabela, o desespero de Ricardo, como Sofia só se acalmava em seus braços. Conforme falava, Júnior a observava com uma expressão crescente de orgulho. Então você é praticamente a mãe desta menina, disse ele finalmente. Não, corrigiu Maria. Eu sou a avó que ela escolheu. E o Ricardo me deu a família que eu precisava quando a minha própria família se afastou. As palavras atingiram Júnior como um tapa. Mãe, não é culpa sua, filho. Vício é doença. Eu demorei muito para entender isso. Sofia escolheu aquele momento para começar a chorar. Automaticamente, Maria começou a embalá-la, cantarolando baixinho uma música que Ricardo nunca havia ouvido. Que música é essa? Perguntou Júnior com um sorriso nostálgico. Você não lembra? Eu cantava quando você era pequeno e tinha pesadelo. Júnior fechou os olhos, claramente lembrando. Nossa, fazia tanto tempo que eu não ouvia essa música. Quero ensinar para Sofia quando ela crescer um pouco, disse Maria. E para Pedro e Ana Luísa também, se você deixar. Mãe, claro que deixo. Eles perguntam por você todo dia. Cleusa, que havia ficado quieta no canto da sala, finalmente falou. Dona Maria, as crianças estão na escola, mas chegam daqui a pouco. Que tal se vocês ficassem para jantar? Ricardo olhou para Maria, que parecia dividida entre o desejo de ficar e o medo de se precipitar. Podemos ficar até amanhã, disse ele, se vocês quiserem. Sério? Os olhos de Júnior se iluminaram pela primeira vez. Vocês podem ficar? Só se a casa tem espaço, disse Ricardo. A gente arranja espaço, disse Cleusa rapidamente. Será uma honra. O som de crianças correndo na rua anunciou a chegada dos netos de Maria. Quando Pedro e Ana Luísa entraram em casa e viram a avó, a reação foi imediata. Correram para seus braços como se os 3 anos de separação nunca tivessem existido. Vó, você voltou! Gritou Ana Luísa, uma menina de cabelos cacheados e sorriso banguela. Vó, você trouxe uma bebê? Perguntou Pedro, observando Sofia com curiosidade. Trouxe sim, disse Maria radiante. Esta é Sofia. Ela vai ser como uma irmãzinha para vocês. Ricardo observou a cena. Maria cercada pelos netos, Júnior sorrindo pela primeira vez, Cleusa preparando café para todos, Sofia gargalhando com a atenção das crianças. Era uma família, não perfeita, não tradicional, mas real e cheia de amor. Vó, disse Ana Luísa, você vai ficar desta vez? Maria olhou para Ricardo, que assentiu encorajadoramente. Vou ficar o quanto vocês quiserem, disse ela, e vou voltar sempre. Promete? Prometo. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir e Sofia estava dormindo tranquilamente no quarto improvisado, Ricardo e Maria se sentaram na varanda da pequena casa, observando as estrelas. Obrigada, disse Maria simplesmente. Por quê? Por me obrigar a fazer isso. Por me trazer aqui. Ricardo sorriu. Maria, posso confessar uma coisa? Claro, eu também precisava ver isso. Precisava entender que família não é sobre dinheiro ou classe social.
É sobre pessoas que se importam umas com as outras. E Sofia? Como ela vai se encaixar nisso tudo? Ricardo olhou pela janela, onde Sofia dormia cercada por fotos de família de Maria. Acho que ela vai ter a família mais rica do mundo. Rica de verdade. 6 meses depois da viagem para Poços de Caldas, Ricardo estava em seu escritório quando Carla, sua secretária, entrou com uma expressão confusa. Senhor Monteiro, tem uma situação estranha acontecendo lá embaixo. Que tipo de situação? Bem, há um grupo de pessoas na recepção. Uma senhora idosa, um homem jovem, 2 crianças e... Elas dizem que são família da Dona Maria. Ricardo sorriu. Mande eles subirem. Mas, senhor, eles não têm agendamento. Carla, eles são família, mande subirem. Minutos depois, Júnior apareceu na porta do escritório com Pedro e Ana Luísa, ambos vestidos com suas melhores roupas e claramente impressionados com o ambiente. Tio Ricardo! Gritou Ana Luísa correndo para abraçá-lo. A palavra tio ainda fazia o coração de Ricardo acelerar. Nos últimos meses, as crianças haviam naturalmente começado a tratá-lo assim, e ele descobriu que gostava mais do título do que qualquer outro que já havia recebido nos negócios. O que vocês estão fazendo aqui? Perguntou ele, abraçando as crianças. Vó mandou a gente vir, disse Pedro. Disse que hoje é um dia especial. Ricardo havia esquecido completamente. Era o primeiro aniversário de Sofia. Cadê sua avó? Ela foi buscar a Sofia na escola, disse Júnior. Disse para encontrarmos todos aqui. Sofia havia começado a frequentar uma creche 3 vezes por semana, parte do plano cuidadosamente elaborado por Maria e Gisele para sua socialização. Era impressionante como as duas haviam se tornado uma equipe perfeitamente sincronizada. Maria cuidando dos aspectos emocionais e Gisele dos pedagógicos. E a surpresa? Perguntou Ana Luísa, mal conseguindo conter a ansiedade. Que surpresa? Vó disse que você ia contar uma surpresa para todo mundo hoje. Ricardo sorriu. Ele havia planejado fazer o anúncio durante o jantar, mas aparentemente Maria havia antecipado os planos. O som de vozes conhecidas no corredor anunciou a chegada do resto da família. Maria entrou carregando Sofia, seguida por Gisele e, para surpresa de Ricardo, Cleusa. Surpresa! Gritaram todos ao mesmo tempo. Sofia, agora com 1 ano, olhou ao redor com seus olhos grandes e inteligentes, claramente encantada com toda a atenção. Ela havia crescido tanto nos últimos meses, não apenas fisicamente, mas em personalidade. Era uma criança alegre, curiosa, que sorria facilmente e raramente chorava. O que vocês estão fazendo aqui? Perguntou Ricardo, tentando parecer surpreso. Como se você não soubesse, disse Maria com um sorriso maroto. Alguém aqui mandou um carro buscar a Cleusa em Poços de Caldas ontem à noite. Eu não sei do que você está falando, disse Ricardo, fingindo inocência. Tio Ricardo, disse Pedro seriamente. A avó disse que você tem uma pergunta importante para fazer para ela. Todas as conversas pararam. Ricardo olhou ao redor da sala. Sua família improvisada reunida no local onde ele havia construído seu império financeiro. A ironia não passou despercebida por ele. Bem, disse ele, limpando a garganta nervosamente. Eu realmente tenho algo para dizer. Ele se dirigiu a Maria, que havia se sentado na poltrona com Sofia no colo. Maria, nos últimos meses, você transformou completamente a vida de Sofia e a minha também. Seu Ricardo, deixa eu terminar. Ricardo respirou fundo. Você me ensinou que família não tem nada a ver com sangue ou dinheiro. Tem a ver com escolha, com compromisso, com amor. Maria o observava com uma expressão cautelosa, como se temesse onde a conversa estava indo. Sofia está com 1 ano hoje, e pela primeira vez desde que ela nasceu, eu posso dizer com certeza que ela está sendo criada com amor verdadeiro. Ela sempre foi criada com amor, protestou Maria. Sim, mas agora ela tem uma família completa. Tem avó, tem tios, tem primos. Ricardo olhou para cada pessoa na sala. E eu gostaria de tornar isso oficial. O silêncio na sala era total. Até Sofia parou de se mexer, como se entendesse a importância do momento. Maria Santos da Silva, disse Ricardo formalmente, você gostaria de ser oficialmente a avó de Sofia e aceita que eu seja oficialmente parte da sua família? Maria ficou sem palavras, olhando de Ricardo para os outros, como se precisasse confirmar que havia entendido corretamente. Eu não entendo, murmurou ela. Estou propondo que façamos uma adoção mútua, disse Ricardo com um sorriso. Você me adota como filho e eu adoto você como mãe. Sofia ganha uma avó oficial
e eu ganho a família que sempre quis ter. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Maria. Mas isso é possível? Legalmente? Não exatamente. Mas simbolicamente? Completamente. Ricardo se ajoelhou na frente da poltrona onde Maria estava sentada. Eu preparei alguns documentos, nada oficial, mas um compromisso por escrito de que nós somos família, aconteça o que acontecer. Gisele se aproximou com um envelope elegante. Monsieur Ricardo pediu minha ajuda para escrever, disse ela com um sorriso, como alguém que testemunhou toda esta transformação. Maria abriu o envelope com mãos trêmulas e leu em voz alta. Eu, Ricardo Monteiro, declaro oficialmente que Maria Santos da Silva é minha mãe escolhida, a avó escolhida de Sofia Monteiro e parte integral de nossa família. Prometo honrá-la, respeitá-la e cuidar dela como ela cuidou de nós. Ela parou, sua voz embargada demais para continuar. E eu, Maria Santos da Silva, continuou Ricardo, aceito Ricardo e Sofia Monteiro como minha família escolhida, prometendo amá-los, orientá-los e estar presente em suas vidas como uma mãe e avó verdadeira. Tem mais, disse Ana Luísa, que havia conseguido ler por cima do ombro de Maria. Nós declaramos que família não é determinada por sangue, mas por escolha, compromisso e amor. A partir desta data, somos oficialmente uma família no que realmente importa, no coração. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de Sofia batendo palminhas, como se aprovasse toda a cerimônia. Então, perguntou Ricardo, você aceita ser minha mãe? Maria não conseguiu responder com palavras. Em vez disso, ela estendeu o braço livre e puxou Ricardo para um abraço, ainda segurando Sofia entre eles. Eu aceito, sussurrou ela finalmente. Aceito de todo o coração. A sala explodiu em comemoração. Pedro e Ana Luísa começaram a pular. Cleusa e Júnior se abraçaram e Gisele limpou discretamente uma lágrima. Isso significa que agora o tio Ricardo é nosso tio de verdade? Perguntou Pedro. Significa que agora somos todos uma família gigante, disse Maria, rindo no meio das lágrimas. E a Sofia é nossa prima? A Sofia é nossa princesa, corrigiu Ana Luísa. Não é, vó? É nossa princesa, concordou Maria, beijando a testa de Sofia. Mais tarde naquela noite, depois que todos haviam ido embora e Sofia estava dormindo, Ricardo e Maria se sentaram na sala da mansão, dividindo uma garrafa de vinho e observando as fotos da festa improvisada que haviam feito. Você sabe que vai ter que aturar minhas opiniões sobre tudo agora, né? Disse Maria com um sorriso maroto. Sobre seu trabalho, suas namoradas futuras, suas decisões. Eu estava contando com isso, riu Ricardo. Preciso de alguém para me manter no trilho certo. E Sofia, como você acha que ela vai crescer no meio dessa confusão toda? Ricardo olhou para o monitor do quarto de Sofia, onde podia vê-la dormindo tranquilamente. Acho que ela vai crescer sabendo que família é a coisa mais importante do mundo e que amor não tem nada a ver com dinheiro. E você, aprendeu isso também? Ricardo pensou na pergunta. 1 ano atrás ele era um homem perdido tentando resolver todos os problemas com dinheiro e prestígio. Agora, sua maior alegria eram os domingos em Poços de Caldas, brincando com os netos de Maria no quintal da casa simples de Júnior. Aprendi que eu estava procurando felicidade nos lugares errados, disse ele finalmente. Pensei que precisava dar a Sofia o melhor que o dinheiro pode comprar, mas o que ela realmente precisava era do melhor que o coração pode oferecer. E agora? Agora ela tem os dois. Tem segurança financeira e uma família que a ama de verdade. Ricardo sorriu. Tem uma avó que a ensina sobre caráter, primos que a ensinam sobre diversão e um pai que finalmente aprendeu a diferença entre sustentar uma criança e criar uma criança. Maria se levantou e beijou a testa de Ricardo. Boa noite, meu filho. As palavras soaram naturais, como se sempre tivessem sido ditas. Ricardo sentiu uma paz que não experimentava desde a infância. Boa noite, mãe. Quando Maria subiu para seu quarto, ela havia se mudado oficialmente para a mansão 3 meses antes. Ricardo ficou sozinho na sala, refletindo sobre a jornada extraordinária que o havia levado até ali. 1 ano atrás, ele era o homem mais rico de seu círculo social, mas também o mais sozinho. Hoje ele era parte de uma família verdadeira, complexa e maravilhosa. Havia aprendido que o amor não pode ser comprado, mas pode ser cultivado. Que humildade não é fraqueza, mas sabedoria. E que às vezes, as pessoas mais importantes em nossas vidas chegam disfarçadas de funcionários da limpeza. No monitor do bebê,
Sofia se mexeu ligeiramente, sorrindo no sono. Ricardo sabia que ela estava crescendo cercada pelo tipo de amor que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar, o amor de uma família que escolheu estar junta. E por primeira vez desde a morte de Isabela, Ricardo Monteiro se sentiu verdadeiramente rico.